Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Bom, um grande certo dia, um professor disse que a gente se acostuma com o feio, o nojento e por aí vai. Porém, eu acho que nós não devemos baixar a guarda. Esse se acostumar com o ruim, essa plasticidade que faz com que a gente se adapte às situações extremas, não extremas, mas adversas, faz com que, na verdade, a gente trabalhe para produzir um mundo pior. E isso, principalmente para nós, é uma parte também do ser humano. A capacidade de preservar as coisas. Falando num país como o Brasil, e a maioria dos meus ouvintes, a imensa maioria por enquanto dos meus ouvintes são brasileiros, tem de outros países, mas nada tão expressivo, né? Porém, contudo, e não o bastante, eu digo o seguinte: é que nós devemos, muito pelo contrário, andar com guarda armada, assim, mãos diante do rosto, guarda alta. E por quê? Porque nós não podemos simplesmente deixar as coisas acontecerem. Não podemos deixar os ambientes em que nós estamos se degradarem. É por isso que viver dá trabalho, certo? Não é apenas o desconforto com as más notícias. Particularmente, tirando a página policial, que é de entretenimento, e hoje o jornalismo não deixou de ser disso. Vide, por exemplo, as micagens. Se você for olhar em detrimento ao Jornal Nacional, que ele era até, pode-se dizer, 10, 12 anos atrás. Então, o que acontece? A gente pode dizer que já deixou de ser espetáculo. O jornalismo já se tornou um espetáculo. E como eu disse, o maior jornalista que este país já teve, Luiz Carlos Alborguete, era realmente um cara do espetáculo. Porém, ele negava tudo isso. Se você for ver, ele vê que o bandido, quando ele é preso, não é para ele ser aviltado. Apesar dele ser uma pessoa que seguia o mote bandido bom é bandido morto, lugar de bandido é na cadeia, tem que sentar no colo do capeta e por aí vai. Ele ter sido, ele provavelmente não, mas porque ele não tá aqui pra dizer, mas ele que quando Planet Hemp, grupo de rock rap do Marcelo D2, foi fazer um show no Paraná, ele como deputado tentou censurar e conseguiu, coisa que depois ele se arrependeu. Mas mesmo assim ele era uma pessoa que o preso devia ser, tá lá para recuperação. Ele, como um fruto dos anos 80 e 90, podia ter essa liberdade de dizer isso. Hoje o Datena diz que a polícia pode matar desde que seja do tiroteio legalista. Isso daí é uma bobagem. E diga-se de passagem, só voltando ao Alborguete, isso acontece, por exemplo, como na política. Você tem comentaristas, o exemplo é o Reinaldo Azevedo, ele é um alborguete da política. E você tem outros mais extremados.
também. Aquela jornalismo, principalmente esse que tá mais radiofônico, ele, se você for ver, é totalmente espetacularizado já, com o objetivo de segurar a audiência. Mas voltando ao escopo do vídeo, que não é para falar mal de jornalistas, e sim o que? Basicamente dizer que nós não devemos nos acostumar. Isso porque aconteceu recentemente assassinatos. Assassinato de um ciclista, mas também é uma coisa interessante, é que basicamente a gente não tem que se manter guarda baixa. A violência está aí e não vai ser nos acostumando, normalizando as coisas que vão. Não é normalizando, por exemplo, agressões. Ah, ele me bate. Isso acontece, por exemplo, com mulheres. Ele me bate, ele bebe, mas eu amo. Não, não é assim. Tem que se dizer não. Tem que se dar um basta nas coisas. Tem que se manter aberto isso. Dizer que, olha, você está. E o mesmo vale para as mulheres também. Se elas dizem que vão na delegacia, se vão qualquer coisa, apesar de normalmente quem ameaça esse tipo de coisa ter um homem que é merda e ela é uma merdinha menos X. Certo? Então, a gente não pode ficar normalizando o que é ruim, o que é sujeira. Isso não é quer dizer ficar reclamando, mas como eu disse, manter uma guarda alta. Saber que aquilo é errado e fazer o que é possível para evitar. Se nós ficarmos basicamente tratando tudo como sim, não vai. Então nós temos que tomar antídotos. Se o Estado não faz a vez, nós que devemos fazer. E nós que devemos tomar parte na nossa defesa. Eu aconselho sempre, por exemplo, as mulheres a andarem com um punhal na bolsa, ou sei lá, em algum lugar, para caso venha um assediador ou alguma coisa, elas finquem esse punhal nos testículos deles, por exemplo, que elas se defendam, que ela tenha uma arma para se defender. Mas tratar com normalidade, se você puder e não reagir, eu acho que tudo bem. Porque fingir esse estoicismo, que tá quase um cinismo no mau sentido do termo, de dizer, a gente recupera as coisas, a vida a gente não recupera, a vida tá mantida, é assim que se perde a vida. E assim, não é todo mundo, não é que não tem medo de morrer, que não tem medo da violência. Não, a gente tem que se manter sempre alerta. E não é, por exemplo, ter aquele celular pro ladrão, ter o dinheiro pro ladrão, ou coisa assim. Porque senão, basicamente, a gente, como eu disse, vai estar normalizando. Mas de algum modo, enfrentar isso. Se o lugar não tem polícia e você não pode evitar, ande com alguma forma de, como eu disse, um punhal, por exemplo, para você se defender, uma faca, um soco inglês, algo do tipo. Porque, bom, se você tiver medo de machucar alguma vítima da sociedade,
porque você não quer que ela te faça de vítima, saiba que sempre que a justiça se faz depois. E não espere agir como um pintinho que vai ser protegido pela galinha, ok? Porque isso não vai acontecer. Essa galinha, na verdade, parece que é uma mamãe pássaro daquelas que joga o filho do ninho para ele aprender a voar. Só que ela diz que vai proteger ele, certo? Então, tentem assumir posições, manter sempre a guarda alta, a defesa alta, porque a violência está aí. E a solução contra isso não é esperarmos de um terceiro. A solução vai começar por nós. Por eu, por você que está me vendo, por você que está decidido a defender esse lado, não vai ser por um Estado nem por um governo. Ok? Bom, do mais é isso e tentem ser felizes.